Igreja Assembleia de Deus Cruzada de Libertação. Nossa programação. Domingo 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas Culto da Família. Segunda-feira às 19 horas Culto Público. Quinta-feira às 19 horas Noite da Intercessão. Pastor Presidente, Pastor Kleber Arantes. Deus abençoe a todos. Fique agora com a mensagem da Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26. Saúde, Sofia. Não, tu já deu a sua saudação, Sofia. Só de noite agora. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem achou, diga amém, irmãos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos e disse: tomai, comei, isto é o meu. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu, o sangue do novo, que é derramado por muitos, para remissão de... E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vinde, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Alguns minutos, por gentileza, irmãos. Pode tomar os vossos assentos. Obrigado por se colocar de pé. Quem veio para o culto, irmãos, culto ao Senhor, participar da ceia do Senhor, diga amém, irmãos. Tem aqui uma palavra, eu creio que eu já disse isso aqui. O que é a Santa Ceia do Senhor? Em uns 15 minutos ou 20, gostaria que prestasse muita atenção. O texto a qual acabamos de fazer menção relata a última Páscoa. E o que era a Páscoa? Era uma das festas judaicas no tempo lá atrás. Entre elas existe a festa das trombetas, festa dos Purim, festa das luzes, enfim. Inclusive, no dia de Pentecostes, é um tipo de evento que acontece aonde? Em Jerusalém. E foi exatamente 50 dias após a Páscoa. Só guarde isso aqui, uns 15 minutos, por gentileza. E o que é a Páscoa? E aonde foi celebrada a primeira Páscoa? Foi no livro do Êxodo, que significa saída, aonde o povo foi livrado da morte, quando o anjo da morte passa no Egito. Deus livra Israel. E qual foi a palavra para eles? Todos vocês têm que estar com sangue nos umbrais da porta. Foram 9 pragas, 10 pragas no Egito. A praga do sol, da rã, enfim. E a última era o anjo da morte. E quem estivesse com o sangue do animal espargido nos umbrais,
o anjo da morte passaria por cima. Ali foi comemorado a primeira Páscoa. A palavra Páscoa, ela tem um termo no original, que se eu falar que posso errar, mas o sentido dela é passar por cima, significa passagem. Páscoa não tem nada a ver, que a gente muito bem sabe, com a festa pagã, a qual dá-se um feriado por causa disso. Não tem nada a ver com a história do coelhinho da Páscoa, ou com o ovo da Páscoa, aquela situação toda. Inclusive, nós, às vezes, acabam passando essas informações para os nossos pequenininhos e, às vezes, acaba essa mensagem entrando na mente, achando que um coelho vai colocar um ovo da Páscoa. Enfim, era o último momento da Páscoa. Jesus está sentado de frente com seus discípulos. E ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. E para que alguém viesse a participar da Páscoa, participar ali da ceia, aquela cerimônia, que eu não vou entrar muito em detalhe, ele tinha alguns rituais para ser realizado. A primeira, ele tinha que passar por um processo chamado circuncisão. Ele tinha que fazer um ato um ritual, uma espécie de uma cirurgia em uma dos seus órgãos genitais, para estar apto a participar da Páscoa daquela época. Escute só. Então, Kleber, sendo judeu, não poderia tocar e participar da Páscoa instituída de qualquer forma. Eu tinha que passar por um processo chamado o quê? Circuncisão. Entendido até aqui, sim ou não? Era qualquer um que participava da Páscoa? Não. Tinha que passar por todo o processo. Daí depois começava a dizer: Kleber está pronto, faz parte do nosso judaísmo, da nossa liturgia, está pronto a participar da Páscoa. Era dessa forma. E a Páscoa celebrava quantos dias? Uma vez ao ano. Eu tinha que lembrar a morte, ressurreição daquele que deu livramento ao povo de Israel, no livro do Êxodo, capítulo número 12. Então, a Páscoa, ela tinha os seus critérios. Uma delas, diga comigo, circuncisão. Inclusive, Paulo explica isso em Coríntios, 2 Coríntios 5, alguns versículos embaixo, dizendo: Cristo é a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Quem? Cristo Jesus. Paulo explica isso. Há um problema teológico na igreja da Grécia, lá em Corinto, relacionado a isso. E Paulo explica: Jesus é a nossa Páscoa. Guarde isso aqui, irmãos. E Jesus está celebrando isso diante dos seus discípulos. Dali, ele vai para o Gólgota, para a cruz, para morrer de uma quinta para sexta-feira. Ele vai passar o processo para que no domingo venha a ser ressuscitado. Para isso acontecer, ele está antes antecipando e vai fazer a cerimônia com 2 símbolos. E quais são os 2 símbolos? Quais são eles, irmãos? O pão e o vinho. Ele vai explicar para os discípulos: esse vinho vai representar o meu sangue. Para qual propósito? Remissão de pecados. E este pão vai representar o meu corpo, aonde? Na cruz do Calvário. Jesus, ele está falando isso para os discípulos. Era o último momento, a última oportunidade, e naquele momento Jesus seria levado. O texto diz, que nós acabamos de ler,
que Jesus canta. Eles cantaram um hino ao Senhor e partiu para o Monte das Oliveiras. A partir dali, da ressurreição e morte, morte e ressurreição, vai se dar não sei se é o nome que fala, mandamento, 2 ordens para a igreja, e 2 elas encontradas em Mateus 28, 19, que diz, diga-se comigo todos juntos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí diz, aquele que crê, for batizado, será salvo. Qual é o primeiro critério para me batizar? Crer. A partir de duas ordens que dá para a igreja. Primeiro, batismo nas águas. Segundo, Santa Ceia do Senhor. Eu quero colocar isso aqui para a igreja. Com certeza, muita gente já ouviu isso aqui, alguém já te fez várias perguntas. Batismo salva? Vou fazer a pergunta de novo. Batismo salva? Se batismo não salva, por que você batizou? Né? Me responde, eu quero alguém que venha aqui e fala comigo aqui. Vem cá, sério, sério. Ou o culto Santa Ceia, mas é um culto de palavra, de ensinamento. Ou primeira pessoa, você batismo não salva porque batizou. Alguém pode falar? Faz parte do? Batismo não salva, mas se eu negar o batismo, eu posso perder a minha salvação? Calma aí, se batismo não salva, mas se eu negar, eu não querer o meu batismo, eu posso perder a salvação? Mas faz parte do processo, nada mais é do que um mandamento que Cristo deixou para nós. Aquele que crê primeiro e for, será o quê? Salvo. Então, temos 2 ordens. Segue isso aqui, guarde isso aqui, irmãos. A segunda pergunta. Primeiro eu perguntei se batismo salva. De fato, não. Porque eu tenho que crer e prosseguir até o fim. O batismo é simplesmente um mandamento que Cristo deixou. Agora, se eu rejeito, representa a minha fé, que eu estou negando aquilo que Cristo deixou como exemplo, batizando-se no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista. A segunda pergunta, batismo não salva, mas se eu não me batizo, eu não quero, isso pode sim comprometer a minha salvação. Segunda pergunta. A Santa Ceia do Senhor, todos podem participar da ceia sem ser batizado nas águas, sim ou não, irmãos? E por que não? Vamos lá. Temos aqui 2 situações. Batismo não salva, mas se eu nego o batismo, isso pode comprometer a minha salvação, porque se eu tenho a oportunidade e não faço, eu estou sendo o quê? Omício. Segunda coisa, se eu não batizo nas águas, não quero, por que eu quero participar do corpo e do sangue de Jesus? Não tem lógica. Tem texto na Bíblia que diz assim, olha, ide por todo mundo, ensinai a toda criatura. Ensinar é o quê? Ensinamento, discipulado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Mateus 28, 19. E aquele que crer, for batizado, será
salvo. Primeiro, é ensinando. Segundo, batizando. Se fosse ao contrário, ele dizia batizando e depois ensinando. Tem pessoas que batizam, não sabem o que é o batismo. Tem pessoas que participam da Santa Ceia do Senhor, não sabem o que é uma ceia do Senhor. Uma Santa Ceia. Acabou um culto um dia aqui, no domingo pela manhã, estava se fazendo até um sorteio de um ventilador, uma ação entre irmãos. Umas pessoas, né, um evangelista e um obreiro, chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu fiz isso, tá, você estudou, mas o que você quer dizer com isso? Olha, eu tenho que te dar uma informação. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia, ceia, é de se reunir, de comer, de festejar, de beber. Falou certo, ceia, igual ceia de Natal. Santa Ceia é diferente, meu amigo. Você está querendo dizer para mim que você queria chegar no culto de Santa Ceia, acabasse o culto, tivesse almoço, janta, refrigerante, sorvete, sobremesa? É isso que é Santa Ceia para você? É isso que representa a Santa Ceia para a sua pessoa? Não é à toa que essa pessoa não parou a igreja nenhuma, porque de repente está querendo emplacar, colocar o próprio conhecimento dele acima daquilo que está escrito na Bíblia. Então, posso batizar estando regulado? Por exemplo, se eu sou casado, eu estou diante da lei dos homens. A terceira pergunta: alguém pode batizar não estando casado e morando junto? E o que nós mais vemos nas igrejas, gente que não são batizados toma Santa Ceia, gente que às vezes é até batizado nas águas, que moram junto, não regularizou o seu casamento e participa o quê? Da Santa Ceia do Senhor. Um exemplo: se o presbítero Luciano mora junto, não é casado, ele participa da Santa Ceia, ele vai ter algum motivo amanhã de se preocupar com o casamento se ele já toma Santa Ceia, irmãos? Ele participa? Não, mãe. Mesma coisa eu. E eu louvo a Deus que tem duas pessoas aqui, até mais, umas que ficaram 20 ou 30 anos em algumas igrejas, que eram dessa forma. Nós chegamos e ajudamos, e outros estão firmes, estão aqui, inclusive, nessa manhã, louvando e glorificando a Deus. Seguir os princípios, e Deus, Ele vai honrando, Ele vai abençoando. E temos aqui duas situações ou três situações. Jesus está falando com seus discípulos e participando com ele da última ceia. Então, para participar da Páscoa, para eu ser efetivado, eu tinha que ser passado primeiro pela circuncisão. Depois, eu participar desse ritual judaico que era a Páscoa. Então, nós temos aqui uma situação. O que é, Kleber, o pastor Kleber, a circuncisão no Novo Testamento? A palavra circuncisão no Novo Testamento, que Paulo diz, é a transformação do nosso coração. Tem pessoas que não foram transformadas, que são ímpias, que às vezes entram sem noção na igreja, bêbadas, às vezes alcoólatra, muitas das vezes desviado, e que participam da Santa Ceia do Senhor como se nada tivesse lhe acusando. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo: examina-se, pois, o homem em si mesmo, e depois tome a Santa Ceia. Então, o que era o fato de eu participar da Páscoa? Tinha que passar pela circuncisão. Mas e hoje eu preciso fazer o ritual igual os judeus faziam? Não. Aonde acontece essa circuncisão? A transformação aonde? No coração. E aonde representa essa circuncisão? O batismo nas águas. Romanos capítulo 6, aquele que crê já morreu juntamente com Cristo, e assim também ressuscitaremos com ele no último dia. O que representa a circuncisão? O mergulho, o batismo. Está representando: morreu o velho homem e ressuscitou a nova criatura. Por que eu quero participar da ceia, se no Antigo Testamento era assim, e a palavra que Cristo ensinou, ele somente está dando a continuidade do seu ensinamento. Ele não aboliu, ele cumpriu toda a lei.
Ele cumpriu toda a palavra. E hoje, o que nós mais vê são pessoas que às vezes não são casados, ou às vezes não são batizados, e participam livremente da Santa Ceia do Senhor. Se fosse na época da Páscoa, não poderia participar. Aí Jesus ele ensina, dizendo para eles, é o último momento que eu estou com vocês. Após disso, estarei na cruz, para morrer e no domingo ser ressuscitado. Para a glória de Deus. Então, qual é o critério, irmãos? Primeiro, ser discipulado. Segundo critério, batizar as águas, transformação do coração. Terceiro, participar da Santa Ceia do Senhor. E o que é uma Santa Ceia? É uma responsabilidade de quem? De todos. E qual é o propósito, pastor Kleber, da Santa Ceia? Lembrar da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a importância para mim e para nós aqui nessa noite, nessa manhã, relacionado à Santa Ceia do Senhor? Não é somente uma reunião, mas é uma oportunidade que Jesus diz, fazendo assim até que Ele venha nas nuvens para arrebatar a tua igreja. E a Bíblia diz que está preparado um grande banquete no céu, chamado as bodas do Cordeiro. E lá nós iremos sentar com Ele na mesa, a qual o próprio Cristo nos irá junto conosco, participarmos junto com Ele da ceia do Senhor Jesus nos céus. Se não é importante para mim na terra, também não será importante para mim nos céus. Se não é um significado para mim aqui na terra, não tem significado para mim no céu. Jesus está voltando e o propósito dele é que todos naquele grande dia venham participar desse dia maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu sou batizado nas águas, sou crente, um cristão, participo de uma igreja, eu nego a Santa Ceia hoje. Mês que vem, eu não participo da Santa Ceia. Já tem alguma coisa o quê? De errado. Nas Assembleias de Deus, algumas igrejas, batista que eu conheço, se 2 meses a pessoa não participava da Santa Ceia, já era desligado, disciplinado automaticamente, porque alguma coisa está o quê? Errado. Pastor, eu creio no batismo, batizei e vou na igreja. Estou em comunhão sem problema nenhum. Não tomo Santa Ceia 4, 5 meses. Aquela pessoa morreu. E aí, irmãos, a pessoa foi salva? Há uma possibilidade de salvação? Sim ou não, irmãos? É complicado, né, irmãos? Tem hora. Agora, por que eu negarei a Santa Ceia? De participar, se nada me condena. Agora, não é pequenas coisas, pequenos detalhezinhos que isso vai te transformar em algo grande. Ah, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu falei algo e, sei lá, alguma coisa tão pequena que se transformou em algo tão grande. E sendo que Cristo, o que fez por nós, foi tão grande e tão maravilhoso que foi morrer por nós na cruz do Calvário. Primeiro que lembramos, a circuncisão era um ritual do judeu. Essa circuncisão acontece aonde hoje? No meu coração. A transformação, dando assim um aprendizado pelo discipulado, passando pelo batismo das águas e assim dando a continuidade nas caminhadas juntamente com Cristo. Ele canta um louvor e parte para o Monte das Oliveiras. E naquele momento ele seria entregue na cruz do Calvário. Isso é a Santa Ceia do Senhor, irmãos, feita com responsabilidade, com amor e temor e tremor a Deus. Se tem um culto que de eles todos são importantes, é o culto da celebração da Santa Ceia do Senhor. E eu quero perguntar nessa manhã, quantos já passaram pelo processo da circuncisão nessa manhã aqui? Deixa eu ver, irmãos.
Quantos já foram um dia alcançados pelo poder de Deus, transformados por Cristo? Quantos aqui já foram batizados nas águas? Quantos aqui já morreram com Ele na sua crucificação, no sepultamento da sua morte? Hoje é nova criatura, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Tem gente que faz Santa Ceia, mano, até para culto de libertação. Santa Ceia não foi para isso. Santa Ceia é para lembrarmos a morte e ressurreição. Jesus canta um louvor e diz para os discípulos fazer isso até que ele. Outra coisa, só para terminar aqui, olha aí, Luciano. 10:10. É só para efeito de conhecimento. Culto de Santa Ceia também é conhecimento. Tem dia de culto de Santa Ceia que a gente fala, é avivamento, Deus fala, alegra o nosso coração, mas também é um ensinamento. Eu, como líder, tenho que ter dentro de mim essa essência. Né, irmãos? A pergunta, a Santa Ceia do Senhor, no nosso continente aqui, outros lugares, de repente é diferente. Nós celebramos uma vez por mês. E quantos dias é o certo para mim participar de uma Santa Ceia do Senhor, irmãos? Quantos dias? Ou é quantos meses? Nós celebramos quantas vezes? Uma vez por mês. Hoje você está aqui participando da Santa Ceia. Você vai num culto numa igreja, está lá o culto de celebração de Santa Ceia, presbítero Luciano. Você viajou lá para a sua terra, participou da Santa Ceia, mas chegou lá, tem uma igreja que está participando da Santa Ceia. Você participava de novo da Santa Ceia, sim ou não? Sim. Oi? Sim. Por que sim? Não, porque não tem um limite pré-determinado na Bíblia, né? Ela tem a determinação, a ordenança da Santa Ceia. Mas a pessoa, como já está lá, está inserida naquela reunião, naquele contexto, então, ela, mesmo que ela já participou na igreja dela, ela pode participar sem problema nenhum, desde que esteja em comunhão com Deus e com a igreja. Quantos aqui já foram numa igreja que tu já tinha tomado Santa Ceia nenhuma e não participou da outra, pensando assim, não pode porque tem que dar um prazo de um mês? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão aqui, irmãos. Nosso irmão Neemias... Inclusive, não pode faltar o Neemias aqui na construção, eu não falo todo dia isso. Quantos aqui, irmãos? Acho que algumas, maioria das vezes. Não existe uma regra, mas temos 30 dias para quê? Para se preparar para a próxima Santa Ceia. O que é uma Santa Ceia? Eu vou fazer uma reflexão, se eu errei, se eu pequei, eu dobro o meu joelho e faço o quê? Senhor, me perdoe, Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Se a nossa Santa Ceia fosse de um dia sim, um dia não dava tempo de pensar outras coisas, irmão. Nós ia todo dia falar, Senhor, me perdoe porque amanhã é Santa Ceia. Senhor, me santifique porque depois da manhã é Santa Ceia. Mas nós temos 30 dias, 29 dias e o último dia para nós fazermos essas altas reflexões em nós. E na igreja, quantas vezes eles celebravam a Santa Ceia? Não é o nosso caso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Diz assim... Eles participavam na comunhão do partir do pão. O que é o partir do pão? Partir do pão, Santa Ceia. Todo primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Eles participavam 4 vezes no mês da Santa Ceia do Senhor. Eu acredito que era por causa exatamente para não dar tempo do cristão vacilar. Nós temos aqui um mês para refletir, para dizer, Deus, estou aqui, tem misericórdia de mim, me ajuda e me fortalece. Uma vez, primeiro dia da semana, eles se ajuntavam na comunhão do partir do pão. Todo domingo. E nós celebramos aqui uma vez por mês. Se você está em comunhão, vai em outra igreja sem problema nenhum. Mas desde que esteja em comunhão. Pastor, eu sou da igreja Assembleia, fui numa igreja batista, mas só que tem culto de Santa Ceia. Tem algum problema eu participar da Santa Ceia? Desde que o pastor deixe, ali é aberto para todo mundo, tem problema, irmão? Sim ou não? Oi? Não, irmãos. Ou vem alguém da Batista, sei lá, Wesleyana, Presbiteriana, Metodista, sei lá, o Maranata, chega aqui e participa da Santa Ceia.
Está em comunhão? Não, estou, pastor, batizado. Eu não conheço a vida da pessoa, mas a pessoa está em plena comunhão. Ela pode o quê? Participar da Santa Ceia do Senhor, irmãos, livremente. Porque é o mandamento de Cristo. Todos vêm cear. O mestre chama, vem cear. Que Deus nos ajude e nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo.